verdades têm que ser ditas. Muito bom. Rafa, pergunte, por favor. Vou trazer, porque uma questão que também tem relação, né, nesse atrito mercado e governo Lula é Petrobras, uma coisa que, aliás, vem há muito tempo, né? E tivemos aí a renúncia do quarto presidente da Petrobras no governo Bolsonaro, né? Foram 4 apenas no governo Bolsonaro. O Caio Paz de Andrade, que aparentemente saiu por questões de saúde, não vou entrar nesse mérito, ou seja, não tem relação com a polícia propriamente. O governo Lula já anunciou que deve indicar o senador Jean Paul Prates, do Rio Grande do Norte, do PT, para o cargo, mas chamou minha atenção, Maria Lúcia, aí eu trago o gancho da pergunta, a forma que o presidente Caio Paz de Andrade, né, esse quarto presidente da Petrobras, saiu do cargo. Ele disse a interlocutores que sai com a sensação de dever cumprido, porque conseguiu recordes para a Petrobras. Ele menciona 3. Maior lucro, maior distribuição de dividendos, calma aí, tem um último aqui, e maior valor de mercado da história. Mas nenhum desses, né, a população chegou a pagar R$ 8, R$ 9 gasolina. Então chama minha atenção, ele vê tanto mérito enquanto todo mundo sofreu com a questão dos combustíveis. É o cara que só pensa no acionista, Rafa, sabe? Só está pensando nos dividendos e no valor patrimonial, na especulação com essas ações, né? Exatamente. E chama minha atenção também toda a pressão que a imprensa e o próprio mercado, nesse campo eles são meio que a mesma coisa, né? Mas imprensa e mercado fazem muita pressão nesse campo da Petrobras, e agora que vai ter essa troca no comando, eu sei que é um setor que não é propriamente o seu, Maria Lúcia, mas se você tiver alguma sugestão sobre o que não pode ficar de fora nessa nova gestão da Petrobras, ou pelo menos comentar essa troca de comando e o que esperar na próxima gestão, como você vê? Sim, a gente estudou muito essa questão da Petrobras, nós temos uma parceria com a AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, porque a relação entre o preço dos combustíveis, que é o maior fator que influencia a formação de preços no Brasil. Quando se aumenta combustível, e olha que o preço de combustível aqui no Brasil aumentou de forma galopante, você aumenta todos os outros preços. E aí vem a inflação. E aí vem o Banco Central dizendo que tem que aumentar juros para combater a inflação. Então você está vendo a relação direta. E por isso a gente aprofundou nisso, fomos estudar por que o preço dos combustíveis aumentou tanto. Chegamos lá na canetada do Pedro Parente, que foi o presidente da Petrobras nomeado pelo governo golpista de Michel Temer, e foi uma canetada administrativa. Não existe lei para essa política de preço da Petrobras. E se ela foi colocada lá administrativamente, ela pode ser alterada administrativamente. Ela só vale de 2016 para cá. Até 2016, os engenheiros da Petrobras nos mostraram, a Petrobras sempre apurou o preço dos combustíveis, calculando o custo de extração, de beneficiamento, refino, etc., mais o lucro. A Petrobras sempre foi lucrativa, sempre foi lucrativa. Tem um erro de interpretação que eles falam, mas teve um momento em que a Petrobras se endividou. Sabe por que ela se endividou? Porque a parcela do lucro que vai para o governo, ele destina para pagar a dívida. Olha aí outra relação com a nossa luta. Todos os lucros das estatais, não só a Petrobras, todas as estatais, o lucro delas, que é distribuído ao governo, vai para pagar a dívida. Tá? Agora, o Conselho de Administração pode não distribuir. Antes de distribuir, o Conselho de Administração da Petrobras pode decidir investir em novas refinarias para garantir a nossa soberania energética, em novas tecnologias para reduzir o custo do combustível para o povo brasileiro. Mas, desde Temer, o que está sendo feito? Distribui tudo para acionistas e para o governo. Não investe nada. Esses últimos presidentes da Petrobras deviam pedir perdão ao povo brasileiro de joelhos,
Por quê? Todo esse lucro absurdo. A Petrobras, gente, é a empresa petrolífera mais lucrativa do mundo. Está lucrando mais do que as empresas lá das Arábias. Tá? Por quê? Porque está aplicando um preço que não tem nada a ver com a realidade. O preço de custo mais o lucro estaria aqui. O preço de importação está para lá do que aparece aí na tela. Essa diferença brutal é o lucro. De onde está vindo esse lucro? Do sacrifício do povo brasileiro, que está pagando um preço aí de diesel, os caminhoneiros amargando aí um preço de diesel abusivo, o povo em geral pagando uma gasolina de preço abusivo, o povão pagando gás de cozinha ou não tendo condição de pagar, voltando a cozinhar com álcool, porque o preço está abusivo. Tá? Então, esse lucro da Petrobras, que esses caras aí se vangloriam, é o lucro da vergonha, é o lucro do roubo do povo brasileiro por aplicarem um preço equiparado ao preço de importação, sendo que, segundo a AEPET, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a gente importa somente 6% dos combustíveis. 94% de todos os combustíveis são produzidos aqui. E o que a Petrobras fez? Aplica 100% esse preço de importação, como se não tivéssemos uma gota de petróleo no Brasil, como se não refinássemos uma gota aqui. Gente, isso é fictício, isso é um roubo, isso tem que acabar. E esse lucro abusivo obtido dessa forma não tem sido aplicado, claro, pelo contrário, Petrobras está aí rifando, privatizando refinarias a preço ridículo. E o que as refinarias estão fazendo? Como a lá da Bahia, o pessoal do nosso núcleo nos mandou aqui denunciando, ela parou de vender aqui no Brasil. Olha isso. Ela passou a refinar e exportar tudo para depois vender para o Brasil. Olha que absurdo que está acontecendo no nosso país. Tudo isso precisa ser corrigido e reparado. Senão, nós vamos continuar submetidos a essa mentirada aí. Não é? Tem que encarar essa política de preço da Petrobras do mesmo jeito que ela entrou lá por uma canetada de um governo golpista. Agora que nós temos um governo legítimo, eleito pela vontade do povo, esse governo tem que dar a canetada e tirar essa política de preço equiparada à importação de lá, para que a Petrobras novamente passe a calcular o preço de custo acrescido de lucro e opte, em vez de distribuir esse lucro todo para acionistas, e inclusive estrangeiros, invista nas refinarias, invista na nossa soberania energética. E pare de dar munição para o Banco Central ainda pegar essa inflação aí e mentir de novo para a população, roubar de novo da população com juro alto. Não é? Olha só, tem que enfrentar esses problemas, tem que enfrentar a fonte dos problemas. Senão não adianta querer solução. Maria Lúcia, olha, super obrigado para você pela sua entrevista aqui. Um beijo enorme.